festa da expiação. Festa do perdão. Tempo de afligir a nossa alma. E para afligir a nossa alma é algo difícil, né? Porque a nossa alma muitas vezes ela se põe mais forte do que as nossas vontades. E muitas vezes Jesus ensinou que nós temos que chicotear a nossa alma. Nós temos que morrer para a nossa vontade, para cumprir a vontade dele nas nossas vidas. A briga, a guerra constante que há no nosso interior, a luta entre querer fazer o certo e não conseguir, é algo duro, é uma peleja complicada. Para isso, muitas vezes, o Senhor envia o seu Espírito Santo. E Ele envia o Espírito Santo não de uma forma amorosa e de uma forma cálida, mas de uma forma um tanto enérgica, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos ensinar. Claro, sempre uma palavra carregada de amor, mas uma palavra também cheia de autoridade e de correção. Por quê? Porque Deus corrige aqueles que Ele tem por filho. Quantos estão aqui são filhos de Deus? Todo aquele que é filho de Deus se alegra em ser corrigido. Amém? Então diga para o seu irmão aí, se alegre. Se o Senhor te corrigiu nessa noite, se você está sendo corrigido, é porque você é filho. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 2. João capítulo 2, eu quero ler com vocês a partir do verso 13. João 2,13 diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhe as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. E lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Protestaram, pois, os judeus, perguntando: Que sinal de autoridade nos mostras, uma vez que fazes isto? E respondeu-lhes Jesus: Derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Até aqui. Vamos orar? Coloque a mão no ombro do seu irmão aí, mais próximo de você. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos como tua família, Pai. A
família que toma o teu nome e que foi comprada, ó Pai, pelo sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus. Como família nós oramos agora, para que o teu Espírito venha nos quebrantar nessa noite, para que a começar em mim, ó Deus, os corações sejam quebrantados aqui. Pai, que o teu Espírito possa tocar cada pessoa, trazendo o entendimento desse momento diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que brote no nosso coração o arrependimento, que brote no nosso coração um espírito, ó Pai, de humilhação, de humildade e submissão na Tua presença, porque Tu és, Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e a Ti, ó Deus, nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, e declaramos agora nesta mesma autoridade que nenhum espírito maligno pode nos tocar nesse lugar. Estão amarrados, ó Pai, todos aqueles que se levantaram contra nós. Espíritos malignos estão amarrados agora, paralisados em nome de Jesus. Que o teu Espírito tenha liberdade agora, plena liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor hoje colocou essa palavra no meu coração, e depois de alguns períodos de oração, o Senhor falou bastante comigo nessa palavra. Jesus expulsando os abusadores do templo. E há duas coisas interessantes aqui. Porque primeiro Jesus toma uma atitude aparentemente enérgica de expulsar ali os cambistas, os mercadores do templo. E depois ele se refere ao templo falando agora da sua vida pessoal. Então essa passagem ela tem dois grandes e importantes ensinamentos. O primeiro, o cuidado e o zelo com a igreja, o cuidado e o zelo com o corpo de Cristo, que somos todos nós que estamos reunidos aqui. Segundo, o cuidado e o zelo com esse templo aqui, que somos eu e você, casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos aqui são cristãos? Tem algum cristão aqui? Tentando ver. Tem. Graças a Deus. A palavra cristão, ela denota o desejo daquele que busca se tornar como Jesus, ou imitar Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Querido, ser imitador de Cristo, em primeiro lugar, é obedecê-lo. Amém? Chamar Jesus de Senhor significa que Ele determina sobre a sua vida, que Ele determina sobre a sua vontade, e que Ele é o seu Senhor, e por isso Ele é obedecido. Então, ser cristão é ser obediente, obedecer a Jesus, seguir os seus ensinamentos. E Jesus mesmo exortou os discípulos em Lucas 6, no verso 46, dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, eu sou cristão, digo que Ele é o meu Senhor, mas eu não obedeço.
então eu não estou sendo cristão. Porque ser cristão é ser obediente. Diga para o seu irmão aí, ser cristão é ser obediente. E obedecer a palavra de Deus, querido, exige de nós renúncia. Uma pergunta importante aqui: você está disposto a renunciar? Responda isso para você mesmo. Eu estou disposto a renunciar. Estou disposto a renunciar à minha vontade. Estou disposto a renunciar ao meu gênio, ao meu temperamento, o meu querer, para cumprir a vontade do meu Deus. Fique aí com essa questão no seu coração. Eu estou disposto a renunciar. Você entrou nesse culto hoje disposto a renunciar? Você veio adorar a Deus disposto a renunciar? Vá pensando nisso. Meu irmão, primeiro, Jesus expulsou os acusadores do templo, porque eles estavam fazendo da casa de Deus não um lugar de adoração, não um lugar de busca do Senhor. Nós hoje precisamos ter zelo pela casa de Deus. Precisamos zelar por tudo aquilo que tem sido feito na casa de Deus. Precisamos zelar pela palavra que tem sido ministrada, pelos louvores que têm sido cantados, pelas danças apresentadas, pelos testemunhos dados. Nós precisamos zelar pela casa de Deus. É claro que eu não quero incitar ninguém aqui a entrar com um chicote aqui hoje e começar a dar chicotadas em quem estiver errado e virar mesas. Não. Mas eu quero falar primeiro sobre zelar. Zelar pela palavra de Deus, pela casa de Deus, na sua pureza, no seu verdadeiro valor. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias complicados, espiritualmente falando, dias onde está havendo uma inversão de valores. O Evangelho está sendo pregado de uma maneira diferente daquela que a Bíblia ensina, daquela que a Bíblia explica. E essa inversão de valores tem sido propagada em todos os lugares. Eu disse isso dias atrás, de como nós estamos felizes ligando o rádio e ouvindo palavras em quase todas as estações de rádio, televisão. As mídias estão inundadas com a aparente palavra de Deus. Mas o Senhor falou ao meu coração esses dias, quando eu estava assistindo um programa de televisão e ouvindo alguns testemunhos, e o Senhor chamou a minha atenção e me disse: Daniel, nem tudo que está sendo pregado vem de mim, nem tudo que está sendo falado é o meu espírito falando. E o meu coração se entristeceu. Eu disse: Senhor, mas nós oramos por tanto tempo na nossa nação pedindo isso, para que a Tua palavra tivesse essa liberdade, esse poder de alcance. E agora o Senhor vem me dizer que nem tudo que está sendo pregado por aí é a Tua palavra. E o Senhor falou no meu coração e disse: estão fazendo da minha palavra moeda de troca, apresentando valores que não são os meus.
presta bastante atenção nos testemunhos que você está ouvindo. Se algum deles está falando sobre a salvação que essas pessoas conquistaram, se algum deles está falando sobre o perdão que elas alcançaram. Eu disse não, todos são de prosperidade financeira. Porque é isso que tem sido apresentado. Eu falei isso em algumas igrejas há dias atrás. O que Jesus pregaria nos dias de hoje? O que Jesus falaria nos dias de hoje? Imagine Jesus sentado com a samaritana e dizendo para ela: me aceite como seu Salvador, porque eu vou mudar a sua condição financeira, e eu vou te dar tudo aquilo que você sonha. A conversa de Jesus não foi essa. Jesus falou com a samaritana sobre salvação. E ainda que ela tivesse uma linguagem carnal, Jesus iniciou com ela uma linguagem espiritual. Porque o que vem de Deus fala das coisas do alto. O que vem de Deus fala do céu. A comunicação de Deus fala de coisas espirituais. Deus sabe que não vai ganhar o seu coração através da prosperidade que Ele pode te dar. Ele só vai ganhar o seu coração no dia que você reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão dEle. E eu me preocupei com isso, e chorei, e falei: Senhor, como eu tenho aplaudido esse Evangelho, como eu tenho atraído pessoas para a igreja às vezes, dizendo: vem, porque Jesus vai te abençoar. E mais uma vez o Espírito Santo me repreendeu e disse: troca isso e diga: vem, porque Jesus vai te salvar. E eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Porque eu ouvi Jesus falando no meu coração e dizendo: Daniel, se eu não te curar, eu sou Deus. Se eu te curar, eu sou Deus. Se eu te prosperar, eu sou Deus. Mas se eu não te prosperar, eu continuo sendo Deus. E você continua sendo meu filho. E brotou um arrependimento no meu coração. Porque isso não é diferente, querido, do que aconteceu nos dias de Jesus. Mateus, no capítulo 4, no verso 4, Jesus disse bem claro: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos inverter a ordem cronológica das coisas. As pessoas estão querendo Deus por causa do pão. Nós não vivemos só de pão, mas também de pão. Diga para o seu irmão aí do lado: Jesus é mais, muito mais do que você imagina. Aleluia. Em João, no capítulo 6, Jesus começa a pregar um sermão para a multidão. E o sermão de Jesus era muito duro. Esse dia Jesus não estava trazendo uma mensagem de consolo. Ele estava trazendo uma mensagem de exortação, porque ele conhecia o coração dos seus ouvintes. E olhando para o povo inquieto, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram assim: mestre, dure a tua palavra. Como se dissessem: faz algum milagre, multiplica algum pão, cura algum enfermo,
promete algum carro, algum bem. Anime essa mensagem, Jesus. E aí Jesus olha para a multidão e para os discípulos e diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. E Jesus perguntou aos seus 12: quereis vós também retirar-vos? E Simão respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia, aleluia. Se Jesus não te der o que você espera, você também vai voltar atrás. Se a igreja dele não for o que você espera, você também vai voltar atrás. Se o seu irmão não for o que você espera, você também vai voltar atrás. Não, eu vou sair dessa igreja, porque os pastores daqui não são aquilo que eu espero, porque a palavra daqui não é a palavra que eu espero, porque meu irmão que trabalha comigo na diaconia não é aquilo que eu espero. E aí, você vai voltar atrás? Pergunta para o seu irmão aí: você vai voltar atrás? Agora então responda para ele: não, eu disse que sou um cristão, e o cristão renuncia para obedecer à vontade de Deus, ainda que essa vontade seja contrária à minha vontade. Pastor, o que isso tudo tem a ver com os mercadores no templo? Há muita coisa na mesa de Deus nos nossos dias, queridos. Há muita coisa na casa de Deus. E que nós precisamos zelar por isso. Para que isso não entre no nosso coração, e se porventura entrou, que venhamos nos arrepender. Que venhamos nos humilhar por acreditar nesse novo evangelho da barganha, nesse novo evangelho do sacrifício, aonde parece que o sacrifício de Jesus não vale muito, porque eu preciso fazer o meu também para poder valer a pena. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu vi o quanto eu estava pecando. Porque ninguém pode substituir o sacrifício de Jesus, porque Ele já fez o maior sacrifício de todos, por cada um de nós. E o maior sacrifício que Ele exige de nós hoje é a obediência. Aleluia, aleluia. Eu pedi ao Senhor que essa palavra fosse muito simples, que ela chegasse ao seu coração de uma forma muito lógica. Na segunda parte desse texto, Jesus diz que o templo, e estava se referindo ao seu corpo, que se o templo fosse destruído, Ele o reconstruiria. Nós precisamos zelar, querido, por esse templo que somos nós. Eu e você, templos de Deus, templo do Senhor. E nós precisamos zelar por Ele. Todos nós temos um compromisso com Deus. Um compromisso de cuidarmos desse corpo, de zelarmos por Ele.
Mas muitas vezes o Espírito Santo olha para dentro de nós e vê nesse templo mercadores, vendilhões. Ele vê nesse templo sentimentos inadequados para um cristão, pensamentos impuros, atitudes viciosas. Ele vê pecado. Ele vê um templo sujo, um templo repleto de iniquidade. E aí, quando Deus precisa enviar o seu Espírito Santo, e através da palavra profética mover o nosso coração, para que mesas sejam viradas dentro da nossa alma, porque muitas vezes nós estamos cultivando pensamentos e sentimentos que afrontam a santidade de Deus na nossa vida, cultivando inveja, ciúmes, soberba, mentira, adultério, fornicação, vícios e tantas coisas que estão guardadas lá dentro, e o Espírito Santo é obrigado a entrar e habitar no meio de tudo isso. Eu pedi até para colocar uma mesa ali. Está conseguindo ver daí? E no altar de Deus, querido, que somos nós, ira, soberba, incredulidade, imoralidade, independência do Espírito Santo, violência, pornografia, adultério, espírito de competição, humanismo, mentira, tudo isso dentro do templo. E o mais preocupante, cadê aquela Bíblia que eu pedi? É que a palavra de Deus ainda continua nas nossas vidas, no meio disso tudo. Você continua lendo, você continua orando, mas tudo isso continua aqui, misturado com a palavra. Está aqui, ó. Não há uma mudança, não há uma transformação, não há uma cura. A Bíblia chama isso de iniquidade. Iniquidades são pecados que se tornaram tão habituais que você nem os reconhece mais como pecado. Você peca e nem acredita mais que está pecando. O Espírito Santo não tem a oportunidade de falar ao seu coração e te dizer que esse pequeno vício, que esse costume de aumentar as coisas quando vai falar, essa mentira, essa acusação, essa pequena rebeldia, ele nem tem a oportunidade de dizer que isso tudo é pecado, porque está tudo misturado, e a palavra de Deus está aqui. Então você imagina quando Jesus chega e olha para a casa dele e vê a casa dele suja, inundada com sentimentos pecaminosos. Ele, de uma forma enérgica, vira a mesa. Eu até pensei, falei, quem sabe eu viro a mesa também? Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim: não é você que tem que virar a mesa. Quem tem que virar a mesa é cada um. Cada um daqueles que estarão ali. Cada um. Porque cada um conhece e sabe o que está dentro da sua mesa. Cada um sabe com que tem misturado a palavra de Deus. E saiba disso, querido.
Desde o princípio, Deus levantou os profetas para denunciar o pecado do povo. E hoje Deus está denunciando pecados aqui. E Ele está requerendo arrependimento das nossas vidas. Ele quer o templo liberado. Expiação é dia de afligir a alma. É dia de você procurar o irmão que você está magoado com ele, pedir perdão e se reconciliar. E depois que você se reconciliar, aí você pode pedir perdão para Deus. Porque se você pedir antes de se consertar com o seu irmão, você não será perdoado por Deus. Porque assim como você perdoa, você será perdoado. Duro sermão, pastor. O Espírito Santo, querido, eu creio que Ele está movendo o seu coração nessa noite. Para que só a palavra de Deus tenha lugar na sua vida. Para que só a palavra de Deus tenha lugar no seu coração. Você falou mal de alguém nesses dias? Falou mal dos seus pastores? Falou mal dos seus irmãos? Acusou falsamente? Tantas outras coisas. Pequenas mentiras, pequenos exageros, pequenas insubmissões, indisciplinas, teimosias, masturbação, murmuração, difamação, maus conselhos, perversão, corrupção, gula, ira. Iniquidade. Sabe como é que a psicologia chama a iniquidade? Transtorno de caráter egossintônico. Ou seja, falhas de caráter persistente, quase irreconhecíveis. Ou seja, eu estou errando, mas não percebo que estou errando. Mas nós temos que agradecer a Deus, porque Deus tem falado ao nosso coração. E Ele não vai permitir que nós continuemos a errar. Mas Ele está nos alertando nessa noite. Porque, querido, com o perdão vem a libertação, vem a cura de Deus. Quantas pessoas estão aprisionadas na sua saúde, aprisionadas nas suas finanças, aprisionadas nas suas emoções, porque não conseguem perdoar, porque não conseguem se libertar desses maus hábitos. E toda a palavra de exortação tem o propósito principal de trazer cura. Querido, Deus está nos curando nessa noite através da sua palavra. E ainda que o tratamento seja doloroso, o resultado é cura. E você está sendo curado. E o Espírito Santo tem esse propósito de entrar no templo, te ajudar a limpar o templo e te curar depois que o templo estiver limpo. Porque a promessa dele para as nossas vidas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro, querido, reconhecer. Eu quero te convidar a fazer isso agora, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a reconhecer que é tempo de mudança. Ah, Pai, mas é muito mais forte do que eu.
mas são anos tentando me libertar, e são anos tentando mudar. Oh, mas eu lhe digo isso profeticamente nessa noite. Há uma força do céu chamada Espírito Santo, que tem um poder libertador tremendo para agir hoje naquilo que você não pode, naquilo que você não consegue. Diz o Senhor: deixa eu trabalhar no seu coração, me deixe trabalhar na sua alma, me deixe fazer aquilo que você não está conseguindo fazer, arrancar aquilo que você não consegue arrancar, porque Ele é forte e poderoso, e não tem vício, e não tem nada, querido, que possa suportar a ação do nosso Deus. Apenas abra o seu coração hoje, e o convite para entrar. Mostra para Ele como é que está a sua mesa, como é que está a mesa no templo dEle. Mostra para Ele, dá nome aos pecados, às iniquidades. Aponta para o Espírito Santo e diga: esse aqui é o meu problema, esse aqui é o meu problema, é isso que tem me afastado de Ti. Pai, nós oramos como igreja agora, para apresentar ao Senhor os nossos pecados, a nossa iniquidade, tudo aquilo que tem afrontado a Tua santidade nas nossas vidas. Oh Pai, nós queremos apontar e dar nome, e até mesmo aqueles que nós não reconhecemos, que nós não identificamos, que o Teu Espírito nos alerte, que o Teu Espírito nos ajude a entender onde é que nós estamos errando, para nos voltarmos ao Senhor, Pai, para nos voltarmos à Tua vontade. Pai, quebra egos aqui nessa noite, destrói vontades, ó Pai, que não venham de Ti, e nos aperfeiçoa, Pai, no Teu querer. Querido, eu quero que você olhe para o seu irmão agora, que você declare a ele uma palavra de bênção. Quem sabe, se você quer liberar perdão, esposo, esposa, pai, filho, que você faça isso agora. O Espírito Santo está cooperando para esse ambiente. Se você tem que procurar alguém agora, eu sinto pelo Senhor que esse é o momento. Procure, peça perdão, libere perdão, mas jogue fora. Lance fora os mercadores, lance fora os cambistas, vire a mesa, se revolte contra tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, eu quero encerrar com você em pé só um pouquinho, viu? Fique em pé um pouquinho. Dê a mão aí para o seu irmão. Aperta a mão dele aí. Aleluia. Aleluia. A nossa comunhão é que nos faz forte, querido. É através da nossa comunhão que o mundo vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele está aqui. Essa é a localização de Deus hoje. Ele está aqui.
E o mundo reconhecerá por aquilo que nós somos. Aleluia. Vamos orar como igreja. Ore com o seu irmão da direita, ore com o seu irmão da esquerda agora. Oh, se reconcilie com ele como igreja, se reconcilie com os pastores como igreja, se reconcilie com o seu esposo, com a sua esposa. Oh, Pai, através do Teu Espírito Santo que nos une agora, através do Teu Espírito Santo que nos constrange agora, é que nós nos unimos como igreja. Oh, Pai, a igreja que não pode ser destruída, a igreja que não pode, ó Pai, acabar nunca, porque ela é o Teu corpo na terra. Por isso, ó Deus, todas as investidas contra a Tua igreja, ano após ano, ó Pai, não tem prevalecido e não vai prevalecer, porque é nessa comunhão que somos fortalecidos pelo Senhor, é nessa comunhão que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Por isso abençoa agora os pastores dessa casa, os diáconos, ó Pai, obreiros, cooperadores, cada ovelha, Senhor, cada levita no Teu altar. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu corpo aqui em todas as igrejas aqui representadas, aquelas que não estão aqui. Nós enviamos a palavra de bênção e comunhão a elas, em nome de Jesus, e declaramos que estamos unidos pelo sangue de Jesus, e nesse sangue somos mais, muito mais do que vencedores. Amém. Aleluia.